O mundo de Hunter x Hunter é extremamente vasto e atualmente ainda é bastante misterioso. E parece que vai continuar assim, né, Togashi? E um dos maiores mistérios de Hunter x Hunter é justamente o seu protagonista Gon. Parece que tudo que envolve Gon é indefinido e misterioso. E nesse vídeo você vai descobrir que Gon pode ser uma pessoa totalmente diferente do que pensamos. Fala pessoal, o Mágico aqui de novo, trazendo mais um vídeo sobre Hunter x Hunter aqui no Nerd Lane. Eu já venho fazendo diversos vídeos sobre Gon ao longo da história curta do canal. Em vários desses vídeos, recebo diversos questionamentos sobre alguns pontos deles. E como todos são shorts, fica difícil desenvolver um raciocínio em apenas 60 segundos. Então por isso, eu fui estudar bastante a obra de Hunter x Hunter, e peguei parte dos argumentos que eu utilizo nesses shorts para criar um vídeo completo e com uma linha do tempo clara para entendermos como o passado de Gon é bastante misterioso e como Togashi pode ter deixado algumas pistas para nós. E ainda nesse vídeo eu vou trazer uma teoria que aposto que vai te surpreender. Antes de entendermos quem é realmente Gon, precisamos entender o passado desse personagem. Em ordem cronológica, o primeiro momento que temos de Gon é sua chegada ainda pequeno com seu pai Jin na Ilha da Baleia. E nesse momento, Jin escolhe falar muito pouco e deixa seu filho Gon com a sua prima Mito, que será a pessoa que cuidará de Gon até o momento onde vamos conhecer ele no primeiro episódio. O cara mete o boneco, parece uma noite chuvosa, fica um dia, deixa a criança e mete o pé. E como o Mito diz a Gon, antes dele partir para Greedo Island, Jin apenas diz que se separou de sua mãe e não citou mais nada a respeito da mãe de Gon. E nessa mesma conversa, onde Mito está explicando sobre quem é Jin e como ele chegou na ilha, ela também cita o avô de Gon, que é dito como um pescador que desapareceu quando foi pescar em uma ilha. Mas aqui há outro ponto misterioso a respeito de Gon. O seu avô também está desaparecido. E nesse mesmo momento, onde Gon está em sua casa, é quando ele abre a caixa e começa a escutar a fita de Jin. E nessa fita, Jin diz que vai revelar quem é a mãe de Gon, correto? Não, não está correto, porque a forma como Jin fala com Gon é bastante estranha, já que nem na versão do mangá e nem na versão do anime, Jin fala diretamente a Gon se ele quer saber quem é sua mãe. No meu ponto de vista, parece que Jin estava pronto para revelar informações e não revelar quem seria a mãe de Gon. Pode parecer a mesma coisa, mas se tratando de Jin e de toda forma misteriosa como ele conduz sua própria vida, isso pode fazer muita diferença. E para mim ainda tem algo muito mais confuso nessa história e que faz pouco sentido, e é o fato de Jin ter se envolvido com alguém e, mais do que isso, ter tido um filho. E o mais importante, Jin tem objetivos que estão além da compreensão humana, como ele mesmo diz a respeito do continente negro. É muito difícil acreditar que um personagem com esses objetivos e que claramente tem o mesmo perfil obsessivo de Gon abdicaria um tempo para viver um romance. E mais do que isso, como eu disse, ter um filho com uma pessoa. E um ponto importante é que, como vemos, Gon não aparece tão pequenino assim na Ilha da Baleia, o que dá a entender que possivelmente Jin e a mãe de Gon podem ter ficado um tempo juntos, o que torna mais difícil ainda acreditar que Jin faria. E tem o fato que mais me perturba a respeito disso e que me faz pensar bastante, é que Jin diz a Mito que a mãe de Gon e ele se separaram, o que indica que a mãe de Gon deve estar viva, o que me faz pensar o porquê essa mulher não foi atrás de seu filho, o que seria lógico de se pensar que uma mãe faria. Rapaz, se a minha teoria estiver errada, o Gon tá lascado, hein? O pai abandona e a mãe não quer nem saber, aí tá lascado mesmo, coitadinho.
Outro ponto importante a respeito disso é que quando Jin e Gon finalmente se encontram, Jin não questiona nada a respeito disso. Se Gon ouviu ou não a mensagem, ou se ele foi ou não atrás da sua mãe. O que seria lógico e esperado de Jin fazer. Então, até o momento, é isso que sabemos do passado misterioso do menino Gon. O seu pai é Jin. A sua bisavó é Abi, sua prima de segundo grau é Mito, o seu avô está desaparecido, assim como a sua mãe. E como fica claro pra gente, o passado de Gon e de alguns membros da sua família é bastante duvidoso e misterioso. Mas como vamos ver a seguir, tem mais mistérios ainda que circulam ao redor do personagem Gon. Uma das coisas mais misteriosas a respeito de Gon é justamente a sua força muito acima do normal. Força essa que é comparada com Killua. E Killua, como vemos na obra, é dito pelo seu próprio irmão como o Zoldyck mais talentoso e habilidoso da história. Uma família repleta de personagens extremamente poderosos. Apesar de Gon ser filho de Jin, e para mim, como eu já fiz um short aqui no canal, é o Hunter mais poderoso vivo. Ainda assim, estamos comparando ele com um membro de uma família repleta de personagens poderosos. E esse membro é a pessoa mais poderosa que apareceu na história da família. E Gon é comparável a essa pessoa. E só para não esquecermos, existe um Zoldyck na história da família e que é citado na obra e é pelo menos tão poderoso quanto Netero no auge. E eu estou falando, obviamente, de Ziggy Zoldyck. Então, a família Zoldyck está repleta de monstros. E Gon é equiparável ao membro mais talentoso e habilidoso da história dessa família. Existem diversos momentos na história de Hunter x Hunter que esse poder absurdo de Gon é ressaltado, mas eu prefiro me apegar nesse ponto, pois isso mostra o tamanho do potencial e da força de Gon. O contrato de Nen de Gon e a sua transformação também não poderiam ser mais misteriosos do que já são. Isso porque durante a transformação de Gon, Pitou comenta que não entende como ele conseguiu amadurecer tanto com aquele contrato de Nen. E vale lembrar, como eu estou mostrando para vocês, Pitou sabia que Gon havia feito um contrato de Nen em troca da sua vida. E como ela mesmo diz, Gon trocou a sua vida e seu futuro promissor por poder naquele momento. E o que chama mais atenção nessa transformação é justamente Gon assumir uma forma adulta essa que mesmo a Pitou não entende porque ele assumiu, mesmo entendendo qual era o contrato de Nen de Gon. É muito estranho que Pitou tenha identificado que Gon tenha feito um contrato de Nen e até mesmo entendendo que tipo de contrato ele fez, mas ela mesmo não consegue entender o motivo de Gon ter ficado adulto. E como eu sou muito burro, eu esqueci que esse momento é essencial para a teoria, mas eu estou gravando um adendo aqui para vocês. Essa transformação de Gon é a prova que o Nen pode alterar biologicamente a idade de um usuário. E essa informação é essencial para que eu consiga desenvolver toda a minha teoria, já que a parte inicial dela se baseia exatamente nisso. E vocês vão descobrir. Entendemos que Gon fez um contrato de Nen em busca de poder, e mesmo dentro dos fortificadores, não necessariamente esses personagens precisam ser extremamente musculosos para ser poderosos. Então essa transformação de Gon, pelo que fala Pitou, é bastante estranha e misteriosa sim. Durante o momento onde Gon está hospitalizado e Killua ainda não foi buscar Nanika, 12歳の少年が一夜であんな無残な。
E 9 diz a ele que vai contratar os melhores para tentar curar Gon. Sendo assim, pouco tempo depois, uma exorcista de Nen aparece para tentar exorcizar o Nen do contrato de Gon. E pelo que 9 diz, essa exorcista deveria ser pelo menos uma das melhores da Associação Hunter. Porém, ela ao ver Gon, fica completamente assustada e diz que não poderia fazer nada com aquele Nen. E ainda nesta parte de cura de Gon, temos um momento onde Nanika vai curar Gon, e o Nen emitido nesse momento é tão absurdo que pode ser sentido até pelos zodíacos na Associação Hunter. E novamente, seja por Gon ter se tornado um adulto, ou por ele ter feito um contrato que assusta até mesmo um exorcista de Nen experiente da associação, vemos que até nesses momentos, tudo que envolve Gon é cercado de mistério. E assim como eu disse anteriormente, os poderes de Gon são a prova viva de que Gon deve ser algo a mais do que pensamos. É importante mencionar que eu não comecei de cara com a teoria porque eu achei que era necessário citar tudo que eu citei até aqui para entendermos todos os mistérios que envolvem Gon. Então vamos lá a essa teoria, que apesar de não ser de minha autoria, fui eu que criei toda essa base em volta dela, já que eu só vi uma vez alguém comentando isso em um comentário de um vídeo no YouTube. Então, se existe essa teoria em outro lugar, eu não conheço, mas eu já vou logo avisando que essa teoria não é minha, mas que toda essa base que eu criei até aqui, eu tirei da minha cabeça doente. E eu, na minha teoria, acredito que Gon é... Rufem os tambores. Eu acredito que Gon possa ser seu antepassado Don Freaks. O primeiro ponto é que quem introduz Don Freaks na história de Hunter x Hunter é o próprio pai de Gon, Jim Freaks. E mais interessante do que isso, durante essa introdução, Jim afirma que existe uma possibilidade de Don Freaks estar vivo ainda e que vai escrever a outra parte do seu livro sobre o continente negro. Essa parte por si só é bastante curiosa, já que como Jim saberia que Don Freaks está vivo? E mais do que isso, como ele sabe que ele tem o desejo de terminar de escrever o seu livro? E apesar de parecer bastante óbvio, a obra não menciona isso, mas é muito provável que Don Freaks seja o antepassado de Jim Freaks, assim como de toda a família Freaks. Um paralelo que parece ser bastante óbvio, mas que também revela uma possível proximidade de Jim com as informações a respeito de Don Freaks. Apesar de algumas dessas informações ser de conhecimento restrito de algumas pessoas, Jim parece dominar esse assunto. A relação de Gon e Jin é bastante estranha. Isso porque, apesar de demonstrar não se importar nada com seu filho, Jin em vários momentos demonstra uma confiança absurda nas capacidades de Gon, e até mesmo quando ele está entre a vida e a morte, Jin diz para Pariston que Gon não irá morrer. Ele parece ter algum conhecimento que não temos a respeito da força e da resistência de Gon, algo que não faria sentido, já que ele mesmo não conhece bem seu filho, ele não treinou Gon e ele não viu grande parte do desenvolvimento de Gon. Outro ponto importante é que Jin parece querer que Gon entre em situações de risco extremo, mesmo no Exame Hunter e até mesmo em Grid Island. Ele parece forçar com que Gon se encontre em situações de extremo risco, e dá para perceber que Jin faz isso pois ele espera que Gon evolua, mas se ele em momento algum realmente se importa com seu filho, porque ele está querendo que Gon evolua. Meu ponto nessa parte é que Jin, mesmo não mostrando interesse nenhum em Gon ou em ser pai de Gon, ele parece que mesmo assim ainda tenta fazer com que Gon encontre desafios e ameaças para encontrá-lo. Netero, como sabemos, viveu mais de 100 anos em Hunter x Hunter. E também, como sabemos, Netero já fez 2 expedições ao continente negro. Isso pode nos dar a ideia que Netero, em alguma dessas viagens,
consumiu arroz nitro. Arroz nitro que possivelmente foi o que manteve Don Freaks vivo por tanto tempo. Porém, há duas coisas muito importantes sobre essas expedições de Netero. Quando Netero vai na sua primeira expedição, foi há 80 anos atrás. E o livro de Don Freaks já existia nessa época. O que significa que há pelo menos 80 anos, Don Freaks não escreveu mais nada em seu livro. E o segundo ponto, que é muito importante sobre essa expedição de Netero, é porque ele não trouxe mais arroz nitro para continuar consumindo e continuar vivendo, pois Netero é descrito como alguém que sempre procura desafios. Se Netero conseguisse se manter jovem por tanto tempo, ele continuaria lutando e buscando mais desafios. Então, se sabemos que ele teve contato com o arroz nitro, muito provavelmente porque ele não continuou consumindo e se mantendo vivo por mais tempo para conseguir os desafios que Netero sempre almejou. E aqui, para mim, existem duas linhas e as duas, no meu ver, faz bastante sentido. A primeira linha é que arroz nitro é muito difícil de se conseguir no continente negro. Tão difícil que até mesmo Netero e Zig Zoldyck não conseguiram mais do que o tanto que Netero consumiu. E a segunda vertente, que também pode se entrelaçar com a primeira, é que possivelmente o arroz nitro deve ter um limite, além de ser extremamente difícil obtê-lo. Sendo assim, pode ser que não compense o risco de buscá-lo, já que quem está consumindo não sabe o limite de longevidade que o arroz nitro pode trazer. E agora chegou a hora de tentar ligar todos os pontos e esclarecer a minha loucura. Eu vou partir de dois pontos principais. O primeiro é que Don não estava mais conseguindo escrever seu livro, e o segundo, como eu disse agora mesmo, é que o arroz nitro ou não estava mais sendo possível de obter, ou ele chegou no seu limite. Então, por conta desses dois motivos, Don precisava encontrar uma forma de se manter vivo e continuar escrevendo seu livro. Então, por todo o tempo que Don não escreveu mais a outra parte, eu pressuponho que ele estava usando esse tempo para encontrar uma forma de conseguir viver mais. E assim como vemos com os poderes da Nanika, ou até mesmo com a carta da bruxa Ingrid Island, que pode aumentar a longevidade da pessoa em até 100 anos. Há outras formas que podemos considerar para aumentar a longevidade. Porém, Don estava no continente negro, e como vemos com as calamidades, elas sempre cobram um preço para realizar os desejos humanos. Sendo assim, ele encontrou essa forma, se tornando novamente uma criança, de continuar vivo. Mas antes disso, Don precisava encontrar alguém confiável que iria cuidar dele até o momento que ele pudesse novamente ter a consciência de quem ele realmente era. E quem melhor para fazer isso do que alguém da família? E é nesse momento que ele volta para o continente antes de utilizar esse poder e encontra Ding, fazendo com que essa informação faça com que Jin, como vemos, tenha como seu maior objetivo de vida descobrir os mistérios do continente negro, e ele sabe que ele precisaria de Don para fazer isso. E é nesse ponto iniciamos a história como conhecemos, com Ding levando Don até sua prima, dizendo que seu nome é Gon e pedindo para ela que cuidasse dele, já que Ding não teria nenhum talento para fazer isso. Assim, Ding sabia que precisaria estimular Don com desafios e colocando sua vida em risco para que Don fosse despertando aos poucos o seu poder e seu gigantesco potencial. E como Don sabia da obsessão dos Freaks, Ding também sabia, e por esse motivo ele esperava que em algum momento Don ou Gon buscaria por respostas, assim como ele e Don fizeram no passado. Então Ding está preparando Don para o momento onde ele será grande o suficiente para controlar o seu poder e também para ter as informações que ele tem a respeito do continente negro, algo que possivelmente está guardado em algum lugar. E a transformação de Gon foi o momento onde a obsessão de Don mudou de foco, e por isso ele
ele conseguiu parte do seu poder. Então, o contrato de Nen de Gon foi o responsável por revelar parte dos poderes de Dom. Sendo assim, Jing aguarda o momento onde Gon, que na verdade é Dom, vai ter a idade suficiente para assumir os seus poderes e as suas informações a respeito do continente negro. Bom, pessoal, eu sei que é bastante viajado, mas eu acredito que no fundo essa teoria faça sentido. O quanto eu acredito nela? Não sei, talvez 50%, mas eu acho que grande parte do que envolve essa teoria, como a relação dos Freaks com o continente negro, a linhagem obscura e secreta de Gon, os seus poderes e sua força extremamente alta e misteriosa, com certeza fazem sentido dentro do contexto do continente negro. Então é muito possível que teremos revelações a respeito do passado de Gon e até mesmo, quem sabe, do seu avô em um futuro próximo na obra. Isso se Togashi continuar escrevendo. Então eu peço para vocês que deixem o seu like se gostaram da teoria e principalmente comentem os pontos que vocês acham que fazem ou não fazem sentido. Até porque eu sei que é uma teoria e teoria às vezes precisam forçar a barra para fazer sentido. Muito obrigado pelo apoio de vocês e quem chegou até aqui eu agradeço demais.